assim que as crianças do Brasil estão sendo formadas. Enquanto as crianças dos Estados Unidos vendem limonada na calçada e as crianças do Japão limpam a própria sala de aula, é isso que você viu que uma criança faz no Brasil. E o que diferencia essas crianças não é só o dinheiro, não é só a escola ser melhor ou pior, e não é o fato do país ser mais ou menos rico, mas uma única coisa que a criança americana aprende aos 8 anos de idade e que quase nenhum brasileiro aprende durante a sua vida inteira. Já salve esse vídeo, porque ele explica muito mais sobre a sua vida do que você imagina. Nos Estados Unidos, existe uma tradição que virou até evento nacional, chamado Lemonade Day, o Dia da Limonada, onde as crianças de 8, 9 anos montam a própria banca de limonada na rua para aprender a tocar o próprio negócio. Parece até bobo, mas por trás dessa jarra de limonada tem 3 coisas que essas crianças aprendem e que a maioria dos adultos brasileiros nunca aprendeu. A primeira é que vender não é motivo de vergonha. A banca de limonada americana existe desde os anos 1800. O New York Times já citava essas bancas em 1879. Ainda menino, um imigrante holandês chamado Edward Book vendia água e depois limonada para os bondes que paravam na rua. Mais tarde, ele virou um dos editores mais respeitados do país e ganhou até um prêmio Pulitzer. Em 1918, quando um último estado americano passou a obrigar as crianças a estudar, surgiram as férias de verão. E foi aí que a banca de limonada virou o passatempo das crianças americanas. Lá, a criança que vende na rua é vista como futuro empreendedor. Aqui, a criança que vende bala no sinal é vista como um pobre coitado. Da mesma cena se faz uma leitura completamente oposta. A segunda coisa é que os americanos transformaram isso num programa. Em 2007, um empresário chamado Michael Holthaus criou o Lemonade Day, depois que a filha pequena pediu dinheiro para comprar uma tartaruga. Ao invés de dar o dinheiro, ele ensinou ela a fazê-lo. O programa saiu de 2.700 crianças em uma cidade para mais de 1 milhão de crianças em 80 lugares dos Estados Unidos. E segundo o próprio programa, numa pesquisa com o Instituto Gallup, mais de 1/4 dessas crianças acaba abrindo o próprio negócio quando cresce. Já aqui no Brasil, a educação financeira só virou obrigatória nas escolas em 2020 e mesmo assim não como uma matéria individual, e sim como um tema jogado ali dentro da aula de matemática. Se você conhece alguém que sempre teve vergonha de cobrar pelo próprio trabalho, já compartilha esse vídeo com ela, porque o próximo ponto explica exatamente de onde isso vem. E a terceira coisa que elas aprendem, que para mim é uma das mais importantes, é a mentalidade. A criança americana aprende uma regra muito simples, que é gastar uma parte, guardar uma parte e doar outra parte. Ela cresce entendendo que ganhar dinheiro é normal e honroso. Já o brasileiro cresce num país onde falar de dinheiro é completamente bobagem. E o resultado disso aparece nos dados, como no PISA de 2022, que mediu o conhecimento financeiro de jovens de 15 anos em 20 países diferentes. E para surpresa de 0 pessoas, o Brasil ficou em 18º, na frente somente da Arábia Saudita e da Malásia. E é exatamente essa mesma crença que trava o profissional de saúde brasileiro. Eu vejo todos os dias gente que estudou 10, 15 anos, que tem resultado de verdade, mas que sente vergonha de cobrar bem, de aparecer e de mostrar o próprio valor, principalmente aqui nas redes sociais. Porque essa pessoa cresceu sendo ensinada que mostrar o que sabe é se exibir. Mas isso não é verdade. Do mesmo jeito que aquela criança de 8 anos vendendo limonada na rua não está se rebaixando a nada, mas sim honrando o próprio trabalho.